Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao santuário, você que se faz presente. Também bem-vindo você que reza conosco de casa e que acompanha-nos através dos meios de comunicação, a TV Aparecido, a 12 e todos os outros meios que possamos chegar até você neste momento. Hoje, terça-feira, nós rezamos de modo muito especial no final da nossa devoção a São José, pedindo pelas nossas famílias, né? E principalmente aquelas que estão machucadas por falta de perdão. O perdão que não damos é o perdão que nos machuca. O perdão que não pedimos é o perdão que não temos. Para que assim a graça de Deus nos converta cada vez mais. E queremos esse início já, ainda acolhendo, colocar nossas intenções, queremos rezar pelos aniversários, né? Aniversários natalícios, dos membros da família dos devotos. Queremos colocar também os aniversários de casamento. Eu lembro aqui hoje do senhor Silvio e dona Maura de Santo André, pais do padre Peçanha, que tem seu aniversário de casamento comemorado hoje. Agradecemos romarias que nós estamos vendo que estão aqui e outras que já estão a caminho aqui do santuário, a sua presença, né? E rezamos por todos nós que aqui estamos, aquelas devoções que temos. Aí, tema do dia de hoje é o tema do joio e do trigo. É fácil dividir o mundo entre bons e maus. Porém, é difícil ter a mesma paciência que Deus tem com o trigo e com o joio, para não arrancá-los fora da hora. A paciência de Deus é irrevogável e a nossa é extremamente frágil. Por isso, caminhemos neste sentido, iniciando a nossa celebração, porque queremos construir o vosso reino e precisamos da sua graça, precisamos do seu Espírito a nos conduzir. E cantando nós iniciamos nossa Eucaristia. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dás, nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, que a paz, a força do ensinamento que nos deixou Jesus permaneça entre nós pela ação do Espírito Santo e dos apóstolos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E a ação do Espírito Santo que nos leva a reconhecer os nossos pecados. É por esta mesma ação que eles são perdoados. Vamos pedir o perdão de Deus no início de nossa celebração, para que esta graça nos traga e nos ajude a discernir entre o bem e o mal e praticar o que agrada a Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade.
Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade. Deus Pai, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. Em vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé, à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava, e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou-se diante de Moisés, proclamando: O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecado. Mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos seus pais nos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas a palavra da aliança, os 10 mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável.
O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus sobre a terra se elevam, quanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus caros irmãos, você que está aqui no santuário, pode assentar um pouquinho, uma pequena meditação, uma reflexão em cima dessas duas belíssimas leituras de hoje. 3, na verdade, o Salmo, né? Que fala-nos de 2 momentos cruciais da história da salvação. Uma com Moisés e outra com o novo Moisés, que é Jesus. Jesus está ensinando os seus discípulos. Moisés também está ensinando o seu povo a comportar-se, a viver sobre as orientações dos ensinamentos de Deus. E nós acompanhamos, nós percebemos, nós sentimos nas leituras que há uma divisão entre o povo que sai do Egito. Alguns ficam com Moisés e procuram viver aquilo que Moisés está passando para eles e tentando ensiná-los. Outros acham que precisa ser modernizar, precisa ser diferente, precisa ser do jeito deles. E é nesse contexto do que nós encontramos aí 2 correntes, né, bastante fortes, que já nascidas há algum tempo, né, que vão dizer para nós a corrente javista e a corrente eloísta, que está nos capítulos 33 e 34 do mesmo texto, deixando claro para nós que o fato de estar dividido e Moisés percebendo toda essa divisão entre o povo, ele vai levar os clamores do povo até Deus. Então ele sobe a montanha e fica lá 40 dias, nós ouvimos pelo texto, sem comer e sem beber. E lá ele faz o que? Ele reza e pede a Deus, olha, dá-nos orientações. É bom recordarmos aqui que o povo que sai do Egito, em sua grande maioria, não sabem ler a lei, quer dizer, não sabem ler a Bíblia. Então Moisés vai, Deus, e apresenta todas essas dificuldades. E Deus dá a Moisés, conforme nós vimos pelo texto aqui, os 10 mandamentos. Mas enquanto Moisés está lá, nesse diálogo, nesse retiro espiritual com Deus, o povo que não concordava com isso, constrói. Olha, Deus esqueceu de nós, Deus não caminha conosco. Eles fazem um bezerro de ouro. Conversam entre si, cada um dá um pouquinho, dá um brinco, dá uma aliança, e o bezerro é construído. E Moisés ainda está com Deus quando Deus fala para ele, olha, é melhor você voltar lá, o seu povo está se rebelando. E Moisés volta com os 10 mandamentos, e assim ele encontra o Senhor. Por isso que aqui nós encontramos, a primeira coisa, a bondade e a misericórdia de Deus de aceitar que aqueles que discordam, aqueles que se tornam até seu inimigo, Ele não destrói. Ele não quer vê-los longe dele. Não, Ele quer dar mais uma oportunidade. Este é o sentido que nós encontramos aqui nesse momento. E o sinal desta amizade com Deus, nós vemos bem marcado nestes símbolos, nesta cena, nessa linguagem, vamos dizer assim, audiovisual de Moisés conversando, né? De Moisés falando com Deus. Porque essa linguagem trai a atenção do povo. Por isso, quando ele chega e apresenta no acampamento a lei, ele retira a tenda que estava no meio ele tira a tenda para fora, de onde está o acampamento, porque ele fala que o povo foi infiel. Então que o povo fique ali e que ele vai ficar a tenda fora para que ele possa ali conversar com Deus, aqueles que ficam fiéis, permanecer. Então este símbolo vai mostrando claramente para eles que eles pecaram ao não confiar em Deus. Eles pecaram porque passaram por dificuldades
e não souberam manter a fidelidade. Então, e Moisés volta lá da tenda, intercede, pede pelo povo, e Deus se mostra mais uma vez cheio de bondade, de ternura, cheio de misericórdia, principalmente no capítulo 33, versículos de 12 a 23, né? E restitui, né, ao povo a lei, quer dizer, restitui ao povo os 10 mandamentos. Como eu estava dizendo há pouco, e acabei passando para outro assunto sem concluí-lo, eles tinham 613 mandamentos quando saíram do Egito. Pode e não pode, sim e não. E agora era difícil para o povo semi-analfabeto guardar tudo isso. Então Moisés vem com os 10. Alguns teólogos até costumam brincar que é um mandamento para cada dedo da mão, para ficar fácil para o povo guardar. E ficar fácil também para nós, né? Então, meus caros, a entrada do pecado, a consciência de que ele entrou e dividiu o povo, ali vai aos poucos, devagarzinho entrando, no meio de toda a comunidade dos que saíram do Egito. Eles compreendem a bondade de Deus, vê que Deus não os puniu, não fez como eles, não é? Então, quando Moisés apresenta o decálogo, apresenta esse mandamento de amor, de bondade, de compaixão por ele, eles começam a olhar melhor para Moisés. Começa a ver que realmente Deus e Moisés têm um melhor projeto. Moisés representa isso. E eles começam a ver em Moisés alguém mais do que especial, porque Deus fala com ele face a face, como um amigo. E falando com ele como amigo, então ele se aproxima também do povo e atrai o povo para viver a nova lei, os 10 mandamentos, que é dado agora para organizar a vida do povo. E nós entendemos claramente que entre essas duas coisas está o mesmo princípio. O bem se age quando se está junto de Deus e observa os seus. O mal, quando muitas vezes queremos sentar no trono de Deus e tomar decisões por nós mesmos. Queremos fazer um pequeno bezerro de ouro para adorarmos. Tanto quanto o povo fez ali em Moisés. Mas caminhando um pouquinho mais, nós entramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, na explicação tão bonita da parábola que Cristo contou para eles, e eles pedem para compreender, né? E Mateus quer acentuar ainda mais um pouquinho, né, que o semeador divino é Ele, e o semeador maligno é o tentador, é o diabo. Ele está ali para isso. E esses dois, vamos dizer assim, pregadores, estão aí. Jesus ensinando o bem e o outro soprando o joio no meio do povo, né? E na comunidade. E a história humana é dividida nesses 2 exércitos, os exércitos do bem e o exército do mal. E nós escutamos e vemos isso no jornal, nós vemos isso na conversa das pessoas, né? E a insistência, porém, recai sobre o juízo. O juízo no qual o grande, vamos dizer assim, o grande ator, o principal é Jesus Cristo, glorioso com seus anjos, que vão julgar. Ele vai purificar inteiramente a sua igreja de todo o mal. É o contexto da parábola para os apóstolos e para nós, que hoje seguimos Jesus. Então, o que ele mostra? Que Deus é paciente. Se fosse intolerante, o que seria de nós? Não é intolerante nesta vida, mas não pode dar acolhida ao mal, deve repeli-lo. Tanto pior para quem se identifica com ele e segue as suas práticas, explorando até o fundo a maldade. Mas saibam que a última palavra é de Deus e que é uma imensa esperança para quem, embora oprimido,
adere com alegria àquela severa advertência para quem oprime. O joio oprime e suga o bom grão de trigo. Na parábola, o reino é personificado naqueles que aceitam o domínio paternal de Deus. E o mal é personificado naqueles que praticam obstinadamente o erro, o pecado. Na realidade atual da igreja no mundo, quem pode realmente distinguir o grão de trigo do joio? O grave risco de querer ser intolerante, impaciente contra quem faz o mal. Só no fim há de revelar-nos a todos nós. Agora, a nós é necessário paciência, e Deus estimula isso em nós, na conversão, no capítulo 2, versículos de 1 a 11 da carta aos Romanos. Então, o mal vai continuar nos atormentando, mas é preciso afastá-los de nossa vida com a prática daquilo que Deus nos apresenta, para continuarmos a Ele fiéis. Porque vamos vencê-lo, vamos vencer e vamos sermos luminosos, como foi Jesus lá na transfiguração, como Ele é também para nós, para sempre, né? A graça de Deus não nos falta. Pode nos parecer muito fácil, né? Como eu disse logo no início, dividir os homens entre bons e maus. Mas é difícil para todos nós termos paciência como Deus tem. A paciência de Deus é irrevogável, é extremamente frágil, mas ela nos dá a contínua oportunidade de mudar a nós mesmos e caminharmos com mais decisão na edificação do seu reino, nas nossas atividades, quer na família, quer na comunidade, quer no mundo. E Deus espera, não mais poder, pois deseja que participemos de sua felicidade eterna. Para isso Ele espera. Ele quer o joio, é optar pela morte. Aquele que faz opção pelo mal, já optou pela morte. Isso é visível. Na prática do dia a dia nós percebemos. E não podemos esquecer essa verdade muito séria. Para progredirmos nesta vida, e muito mais devemos progredir no amor do reino de Cristo, que Ele nos deixou em seus ensinamentos. Se Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus nos deu os 2. Amar a Deus com todas as nossas condições e capacidades e ao próximo como a nós mesmos. É aí que vamos estar deixando o maligno e abraçando o reino e construindo no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos colocar nas mãos desse Deus, desse Pai bondoso, nossas preces, nossas orações, porque elas nos são necessárias a ajudar na nossa conversão, enquanto nós vamos responder, né, carinhosamente estas palavras. Deus de bondade, salvai-nos. Deus de Bondade, salvai-nos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino e fazei-nos construtores de vossa paz. Nós a vos clamamos, Senhor. Deus de bondade, salvai-nos. Fortalecei com vosso amor o coração dos que evangelizam com a vida, com palavra e o testemunho de fé. Nós a vos clamamos, Senhor. Deus de bondade, salvai-nos. Livrai da escravidão, da opressão e da maldade os pobres, as crianças, os jovens e nossas famílias. Nós a vos rogamos, Senhor. Deus de bondade, salvai-nos. A fim de que Nossa Senhora nos dê muito de sua paciência, de sua compreensão, de seu espírito de serviço para esse tempo de maior convivência nas famílias, nós a vos rogamos, Senhor. Deus de bondade, salvai-nos. Colocamos aqui nossas famílias, principalmente famílias que não cultivam o perdão,
que guardam mágoas, ressentimentos, indiferenças. Colocamos tudo nas mãos de Deus, através de Nossa Senhora, para que possamos reencontrar a boa convivência fraterna. Por isso rezemos: Deus de bondade, salvai-nos. Ó Deus, só em vós encontramos a vida e a certeza da paz. Guiai-nos todos os dias no caminho do vosso Filho, que veio para nos libertar e nos salvar. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório. Enquanto colocamos aqui neste altar as ofertas do pão e do vinho, você que está aqui no santuário também pode fazer as ofertas nos cofres que estão aqui no início aqui do corredor na capela, ou noutra oportunidade, enquanto aqui você passa. Ela é muito importante porque ela nos ajuda a manter, nesses tempos difíceis de pandemia, as obras de evangelização. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, ligue para nós, 0300 210 1210. Se inscreva, faça parte desta família que reza, que evangeliza e que ajuda as necessidades do momento tão difícil da pandemia. Enquanto cantamos, depositemos nossas ofertas. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, orai, meus caros irmãos e irmãs, para que este sacrifício, para que estas ofertas que cada um trouxe e aqui depositou, seja aceita, seja agradável a Deus Pai todo misericordioso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que o sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Santificai como os de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, é nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o vosso povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão,
a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, deu graças, novamente ele o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Cada um lembre dos seus entes queridos. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tenha piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendendo você que está aqui no santuário, a sua mão aqui na direção do altar, vamos responder cantando um amém bem bonito no final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém.
emanar dos mesmos desejos, dos mesmos sentimentos e querer em tudo viver aquilo que Jesus nos deixou e nos ensinou, nós vamos rezar, como Ele mesmo, a pedido dos apóstolos, assim os ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Que Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. nós somos felizes. Nós somos felizes porque nós escutamos, nós conhecemos e nós queremos ficar como o trigo bom de Deus no seu reino. Eis aqueles que participam, convidados, aqui presentes em suas casas para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue do Cristo, guarde-nos para a vida eterna. Amém. Você que está aqui no santuário para a Santa Comunhão, permaneça de pé quem vai receber a comunhão. Quem não for recebê-la nesse momento materialmente e espiritualmente, por gentileza, fiquem sentados. Facilita assim para os ministros na distribuição da Santa Eucaristia, tá bom? Então, quem não for receber, por gentileza, sente aqueles que estão presentes. E você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual enquanto nós cantamos. Cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração,
fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom de vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes do final, nós vamos voltar aqui à nossa novena de São José. Todo dia, nesse horário, a nossa missa é voltada principalmente, né, à devoção a São José neste ano josefino. Os devotos de São José já enviaram, já colocou aqui suas intenções. Você que está aqui, você que reza conosco, também coloque. Lembrando sempre da família. Hoje rezamos pelas famílias que estão divididas, machucadas pelo pecado, pela falta de perdão, para que abracem a graça da conversão cada momento para vivermos como José e Maria e sob sua proteção. Por isso nós iniciamos com um refrão do hino a São José. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve ao guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem, o bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também de nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Nós rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. São José, membro da Sagrada Família, padroeiro da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida do menino Jesus. Ameaçado de morte, dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E como vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus
o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Cantando a consagração a Nossa Senhora. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão desta rainha, deste padroeiro, São José. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhais todos um bom e santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E como bons grãos de trigo, dê os frutos na sua família, na sociedade, na família. Ide em paz, o Senhor vos guarde e acompanhe sempre. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta o Brasil de amor.